Olá, eu sou o Danilo Leonardo, esse é o Cabine Literária e o vídeo de hoje é a crítica de Anardeus, no calor da destruição de Walter Cherno, autor de Assírio Velho, logo depois da vinheta. Quando eu encontrei o Walter Cherno na Bienal do Livro desse ano, ele me falou uma coisa muito curiosa. Ele me disse que tinha uma dificuldade enorme de falar sobre o seu livro novo, Anardeus. E ele me disse que quando eu lesse o livro, eu ia descobrir por quê. Eu li o livro e eu acho que eu entendi um pouco o motivo. O motivo principal é, para começar, esse não é um livro de gênero. Por mais que tenha um pouquinho de fantasia, não é um livro que a gente pode falar, é um livro de fantasia, ou é um livro de suspense, ou é um livro policial, é um drama, ou qualquer coisa que seja. É um livro que vai construir o personagem, que vai trazer uma mudança nos personagens durante... Ou seja, é literatura com L maiúsculo, o jeito que as pessoas falam, o jeito que se estuda nas faculdades, enfim. Mas de um jeito escrito muito direto, muito tranquilo de se ler, muito gostoso de passar as páginas. Isso é um diferencial muito importante. Mas eu sou crítico, meu papel é falar sobre os livros e eu consegui uma maneira de falar sobre esse livro para vocês. Eu espero que fique bem falado, que vocês gostem. Para começar, é importante vocês entenderem que o Anardeus, que é o personagem principal e o narrador na maior parte do tempo, ele mente. Ele mente principalmente sobre si mesmo e sobre as coisas que ele é ou não é, quer fazer ou não quer fazer. E eu já vou explicar mais sobre isso agora. Logo no começo da narrativa, o Anardeus conta o motivo de por que ele se chama Anardeus e a sua irmã gêmea, embora não idêntica, aliás, nem um pouco idêntica, se chama Isabel. O motivo que ele conta, que a princípio não parece nada importante, você vai descobrir a importância disso no decorrer da leitura, foi que o pai dele se esqueceu, por algum motivo, dos nomes que havia combinado com sua esposa, a mãe das crianças, né, na época, o Anardeus e a Isabel, se esqueceu lá dos nomes que tinha combinado com ela, e na hora pensou, pô, tem um livro que eu gosto de ler que se chama Anarquistas Graças a Deus. Juntou Anardeus. E Isabel, caramba, meu, a princesa que libertou os escravos, tal, legal. O Anardeus é muito contundente em ficar dizendo o tempo todo que isso não tem a menor importância. Não, imagina, anarquista, graças a Deus, não tem nada a ver. Você pode ler esse livro, não tem nada a ver. Esse título não tem nada a ver. Minha irmã também, não importa. Mas se você acreditar no Anardeus, você vai ter um sério problema. Porque essa é uma das primeiras mentiras que ele vai contar nesse livro. O Anardeus faz muita questão de deixar claro que ele odeia tudo e todos, não se importa com nada. E isso é parcialmente verdade. Tá? Mas a gente vai falar das características dele daqui a pouco. Vamos voltar para a ideologia. O Anardeus adora fazer comentários, críticas a respeito de como a sociedade funciona. A respeito do capitalismo, principalmente. Quem é marxista vai adorar isso aqui. Mas ele não é comunista. Como diz o próprio nome dele, o cara é obviamente um anarquista. Tem inclusive uma parte, mais pro final do livro, que ele diz o seguinte: não me interesso por justiça ou ordem. Ou seja, está dizendo que ele não se interessa, mas ele não está dizendo que ele se interessa por caos. Ou seja, não fica uma coisa exatamente óbvia, mas é claro que ele não está nem aí com a ordem, não está nem aí com a justiça. O cara tá mais querendo é que o circo pegue fogo. Parece, em alguns casos, a personalidade dele parece, em alguns casos, com a do Coringa, lá dos últimos filmes do Batman, do Nolan. E até porque a história se passa em São Paulo, a gente tem a impressão, em alguns momentos, que ele tá criticando o estilo de vida paulistano, ou de repente o estilo de vida nova-iorquino, o estilo de vida de qualquer metrópole. Porque ele tá o tempo todo criticando o trabalho, a maneira como as pessoas lidam com o trabalho, obsessivamente, workaholic. Ele critica o trânsito, o tempo que as pessoas perdem com coisas banais, como ficar com um carro parado no meio da rua,
e a poluição que isso causa, além da futilidade das baladas, né, que são as casas noturnas, para quem não sabe, eu vou falar outro dialeto por aí pelo Brasil, além de criticar a moral e os bons costumes e o conservadorismo e tudo mais. E por mais que ele fique dizendo que as ideologias ou a personalidade dele são inexplicáveis, que ele não faz sentido, pra mim, aos poucos ele começou, sim, a fazer sentido. Pra mim, o Anardeus, principalmente pelo fato de que ele cresceu convivendo com sua irmã, que era o oposto dele, ele desde pequeno sente um frio inexplicável que se reflete na frieza de seu caráter, ao contrário de sua irmã, que sempre sentiu muito calor, que se refletia justamente no calor humano que ela transmitia. Ela se importava com as pessoas, ela tinha um carisma que o Anardeus nunca conseguiu ter. Além de que ele sempre foi muito feio e sua irmã muito bonita. Então, desde o nascimento, como é retratado aqui, por mais que, se a gente for observar realisticamente, é impossível que uma pessoa se lembre do momento em que ela nasceu, ou dos primeiros anos de sua vida. Mas realismo não é um critério válido pra gente fazer uma crítica de um livro, né? E dentro da lógica aqui, isso tudo faz muito sentido. Mas o importante é que ele narra que enquanto ele cresceu invisível, todas as pessoas olhavam para a irmã dele, paparicavam a irmã dele, falavam da irmã dele, e ninguém se dava o trabalho de dirigir o olhar para ele, sabe? Falavam com ele o mínimo possível, só o básico necessário, e se importavam com ele o mínimo para que ele pudesse sobreviver. Isso cria uma carência no indivíduo. Por mais que ele tente passar essa frieza, por mais que ele tente passar essa indiferença, isso cria um vazio dentro de um indivíduo. Ele com certeza se ressente da atenção que sua irmã recebeu em detrimento dele próprio. E por mais que a Isabel tenha cuidado dele a vida inteira, feito de tudo para que ele se sentisse bem, para que ele se sentisse amado, para que ele não passasse por nenhum tipo de moléstia e não fosse bem tratado, isso nunca foi suficiente. Ele deixa isso muito claro. Então, a partir do momento que ele já tem idade para falar, ele já deixa muito claro que ele é uma pessoa egoísta, que ele é uma pessoa que não se importa com ninguém, que ele é uma pessoa que só se importa consigo mesmo. Inclusive, na minha opinião, um dos erros da Isabel durante a sua história mesmo é... Tudo bem, ela notou que o Anardeus era uma pessoa egoísta, mas pra mim, e acho que pro leitor, né, principalmente que tá invadindo os pensamentos do Anardeus durante a narrativa, é que ela não percebe que, além de egoísta, ele é egocêntrico. Porque egoísta é aquela pessoa que não aceita dividir, que quer tudo pra si. Agora, egocêntrico é uma coisa mais... O sentimento egocêntrico é uma coisa mais específica. Se refere a ter todas as atenções direcionadas para si. Se refere a ter o seu ego inflado o tempo todo. O seu prazer está ligado ao seu ego ser inflado o tempo todo. E com a avançada leitura você vai perceber que o Anardeus preza a si mesmo acima de qualquer coisa. Inclusive o que ele sente pela própria irmã, você vai perceber que é muito mais desejo do que amor de verdade. E por que eu falei de fantasia? Tem muito a ver com o calor da destruição aqui da capa. Porque, como eu já falei, o Anardeus sente frio o tempo todo. Mas acontecem diversos desastres na capital paulista durante a narrativa. Durante esses desastres acontecem duas coisas muito curiosas. A primeira é que o Anardeus antecipa e deseja todos esses desastres. É como se ele sentisse que os desastres fossem acontecer. Então, ele sempre se aproxima do local do desastre antes que ele aconteça. E quando esse desastre acontece, ele sente um calor que ele nunca sentiu antes. Todo o frio que ele sente, seu corpo vai embora. E essa é a parte mais fantástica realmente que acontece durante o livro. Você aos poucos vai entender por que isso acontece, a relação disso com a irmã dele, e a relação disso com
com o próprio desenvolvimento do personagem e tudo mais. O livro também exemplifica alguns problemas de comunicação e eu achei muito interessante porque eu falei já pra vocês que o livro é a maior parte dele narrado pelo Onardeus, mas não todo. Existe uma parte no meio do livro que é narrada pelo fotógrafo. Ele é um personagem que não tem nome e ele tá ali simplesmente para mostrar que por mais que o Onardeus tenha sido um observador durante toda a sua vida, que ele sempre foi muito invisível, principalmente em comparação com sua irmã, ele não necessariamente é um bom observador de si próprio ou das coisas que estão acontecendo muito próximo dele. E crescendo invisível, com toda essa carência, com todo esse desejo de ser amado acima de tudo, o Onardeus, ainda que apelidado por sua irmã de Nar, o que ele mais gostaria mesmo é de acoplar a segunda parte do seu nome, ser chamado de Deus. Sobre o nome da Isabel, que eu acabei até me esquecendo de falar, ela toma o nome da princesa que libertou os escravos, mas eu não sei o quanto isso influenciou na personalidade dela. Não sei se de repente eu não sou tão conhecedor assim da história do Brasil, mas a impressão que eu tenho é que a única pessoa que ela está realmente se importando em libertar de suas moléstias, de seus problemas, é o próprio irmão, que ela ama acima de tudo. Mas vou dizer uma coisa para vocês, esse é um livro muito direto, então por mais que no começo dele seja um pouquinho complicado de você ir entendendo a personalidade, as ideologias dos personagens que você vai conhecendo, conforme vai passando o tempo vai ficando mais fácil. Porque o autor entrega muito, mas ele também omite bastante. Então tome cuidado com as mentiras que os personagens contam sobre si próprios, tome cuidado com aquilo que os personagens estão omitindo também sobre sua própria personalidade, porque isso acontece bastante aqui. E não há novidade nenhuma, que eu sou muito fã do Walter Chernow, adoro o jeito que ele escreve. Esse livro aqui não foi diferente. Acho que o Walter é um autor que demora muito para escrever os seus livros. E esse aqui é um livro curtíssimo. Ele tem 181 páginas, e não só porque ele tem 181 páginas, mas a fonte e o espaçamento também são enormes. Então, além de você ter essa linguagem direta, essa narrativa que avança a história muito rapidamente, você também tem um livro que é fisicamente curto. E mesmo assim fica muito claro que o tempo que ele gastou para terminar esse livro foi muito bem aproveitado. Uma curiosidade adicional para vocês é que quando eu terminei de ler esse livro, eu fiquei pelo menos uns 5 segundos sem respirar. É uma coisa alucinante. Eu desafio vocês a acabar esse livro e não ficar espantado. E é claro que ele vai levar 5 troninhos! Se vocês quiserem adquirir o livro, ele está sendo publicado pela Giz Editorial, já está disponível nas lojas, mas você pode adquirir direto com o autor. E eu acho que você vai querer adquirir direto com o autor, porque além de frete grátis e desconto, ele também faz uns autógrafos maravilhosos, como esse aqui, por exemplo, que eu recebi no meu livro. Adquiri o livro direto lá na Bienal, então tá aqui o autógrafo dele. Ele sempre faz um desenho personalizado para a pessoa que está comprando, que é muito bacana. Além de escritor, ele também é desenhista, designer, então esse desenho aqui da capa foi ele mesmo que fez. Os desenhos internos, deixa eu pegar algum aqui para vocês, também foi ele que fez. Esse aqui, por exemplo. Isso dá um toque autoral, muito bacana, né? O e-mail dele é waltercherno@gmail.com. Manda uma mensagem para ele, fala que você viu esse vídeo aqui no Cabine Literária e tá tudo certo. Ele vai dar os comandos lá, os passos para que você complete a sua compra. E sim, é confiável. Agora, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, cliquem em gostei, favoritem, compartilhem esse vídeo no Facebook, acessem também a nossa página no Facebook e se inscrevam nesse canal. Sempre pelo menos 3 vídeos por semana, é coisa pra caramba, você não vai querer perder. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima.